Quem levou meu amigo da praça naquela noite, sem deixar nenhum rastro? Foi assim que tudo começou, como quem acende a lâmpada e não vê nada no teto. Eu trabalhava até tarde, e ele passou para me buscar perto do ponto da praça, onde as árvores parecem guardar segredos de crianças que nunca voltam. A conversa era simples. Vamos tomar uma água? Vamos para casa. Nada de estranho. Só que o vento mudou de direção, puxando o cheiro de chuva que não caía e trazendo um zumbido baixo, quase como televisão antiga desligando. A praça era pequena, com a fonte no centro e um poste de luz torto que os vizinhos juravam ter vida própria nas noites de tempestade. Quando o zumbido ficou mais alto, nós olhamos para o lado errado, para o morro que cercava a cidade. Ali, entre as sombras das árvores, apareceu uma coisa que eu não sabia dizer o que era. Uma bola de luz, tão redonda que parecia uma moeda gigante atravessando o ar. Não piscou, ficou ali, imóvel, como se tivesse peso de água. E de verdade, tinha peso, porque o ar ficou denso, quase pegajoso. Você tá vendo isso? Ele perguntou, mas a voz dele sumiu no ruído da cidade adormecida. Eu respondi que sim, que parecia coisa de filme ruim, que de repente a gente era personagem de uma história que a gente nunca iria contar. A bola caiu um pouco mais perto, e de repente, aquela coisa brilhante engoliu o silêncio entre nós. Foi tão rápido que eu não consegui falar nada. Foi como se alguém tivesse apertado o botão de pausa no mundo. Eu gritei o nome dele, claro, gritei até cansar as cordas da garganta. E então, de dentro da luz, vieram dois sons. Primeiro, um suspiro de vento que não existia ali. Segundo, um silêncio tão vasto que parecia cavar um segundo chão sobre os meus pés. Quando a luz recuou, ele não estava mais ali. Não sobrou nenhum rastro de sapato na calçada molhada, nem o cheiro de perfume após a chuva, nem uma gota de respiração no ar frio. Só a praça, com a fonte fazendo aquele barulhinho de sempre, e as sombras obedecendo ao medo que eu carregava. Eu fiquei ali sozinho, olhando para o lugar onde ele sumiu e tentando entender o que tinha acontecido. Chamei por ele de novo, com a voz que ainda vibrava, quase rindo de nervosismo, e não. Alguém não respondeu. A polícia apareceu rapidinho, como quem chega para fechar o capítulo de uma história que ninguém quer terminar. Perguntaram dados, perguntaram onde ele morava, se ele tinha hábitos estranhos, se tinha alguma dívida. Nada fazia sentido. E a cidade? A cidade ficou quieta demais, como se ninguém tivesse visto o céu abrir em segredo. No dia seguinte, a notícia correu pela internet e pela cidade, sem ninguém ter certeza de nada. Desaparecimento repentino, diziam alguns. Campanha de boatos, diziam outros. A gente fica sempre no meio, tentando entender, tentando encontrar o ponto onde tudo mudou. Eu voltei para casa com a sensação de estar carregando uma coisa entre as costelas, pesada, que eu não sabia nomear. Minha cabeça não parava de pensar na última voz dele, aquela pergunta que ficou engasgada na garganta. O vamos para casa, que não teve resposta. Os dias passaram, mas o ar ficou estranho. No rádio da cozinha, repetiam notícias de sequestros que ninguém ligava o suficiente para acreditar, como se a cidade tivesse decidido não falar sobre aquelas faltas. Nas noites, eu dormia pouco, acordava com som de passos que não davam cheiro de pessoa, com o vão entre os móveis cheio de sombras que pareciam ouvir meus pensamentos. Algo na cidade mudou de lugar, e não era apenas a praça. Foi como se alguém tivesse girado o mundo apenas o bastante para que o tempo não soubesse mais qual dia era. A gente começa a notar coisas, um carro que passa sem ninguém dirigir, uma televisão que acende sozinha e mostra estática que parece respingar nos cantos da sala. Em uma dessas noites, sonhei com ele, ou com a voz dele, não tenho certeza. No sonho, ele apontava para o céu, para aquela bola de luz que não quer sumir de vez. Acordei suado, com a janela entreaberta e um rastro de orvalho frio na testa. A cidade seguia, mas eu não era mais o mesmo. A cada amanhecer, eu encontrava pequenos sinais no chão, marcas que pareciam cortadas por uma coisa bem redonda, marcas que não tinham criação humana, pareciam rastro de outra coisa, de algo que não era da rua. Foi então que aconteceu comigo algo que eu não esperava. Comecei a lembrar de coisas que não eram minhas, coisas que não eram do meu dia a dia, não eram da minha vida. Lembrei de um corredor estreito, com paredes que pareciam respirar. Lembrei de um cheiro de ozônio que sempre achei ridículo nas histórias, mas lá estava ele, grudado na pele.
Lembrei de uma sala perfeita, sem poeira, sem ruídos, com uma mesa no centro onde algo brilhante repousava, como se fosse a resposta de uma pergunta que eu não soube fazer. Eu comecei a duvidar de mim mesmo, claro. Será que eu tinha imaginado tudo? Mas havia as dúvidas dele, que não voltaram a aparecer no meu telefone, as mensagens que ele nunca enviou, as ligações que não existiram. E havia a cidade, que continuava parecendo ter escondido algo nas entranhas. Eu decidi voltar à praça, na hora em que a luz do poste torto acendia sozinho, como se estivesse esperando por mim. Fui, andando devagar para não cair no chão da realidade de novo. E ali, no banco onde a gente costumava sentar, encontrei algo que não era de ninguém. Um pequeno círculo gravado na madeira, com um traço que me lembrava outra coisa que eu já tinha visto, em algum lugar que não era daqui. Foi então que a cidade pareceu respirar de verdade. Senti o zumbido de antes, só que agora era mais claro, mais perto. Olhei ao redor e vi, vindo da direção da estrada, uma sombra que não era sombra. Era mais um brilho, uma direção. E no meio disso tudo, o que me bastava para não enlouquecer era saber que o meu amigo de alguma forma ainda existia ali fora. Em algum lugar que eu não alcançava ainda, mas onde alguém precisava que alguém lembrasse dele. Eu não sei explicar direito o que aconteceu depois. A verdade é que com o tempo ele reapareceu, de mãos dadas com o silêncio. Não disse onde esteve, não contou o que viu. Voltou diferente, com os olhos que pareciam ter visto coisas que ninguém contaria sem tremer a voz. O rosto dele era o mesmo, mas a aura ao redor era outra. Cansaço, cuidado, a certeza de que nada seria igual. Ele não trouxe respostas, trouxe silêncio inteligente, como se soubesse de algo que a gente não pode perguntar sem perder o sono. Nós falamos pouco por semanas, apenas perguntas simples, respostas que não explicavam nada. E aí veio a parte mais comum da história. O assunto ficou invisível para quem não quer ouvir. A cidade continuava a crescer ao redor, as crianças brincavam, o jornal falava de economia e futebol, e eu, que uma vez acreditei que as coisas eram simples, aprendi que algumas perguntas não têm respostas fáceis. A bola de luz, a praça, o corredor estreito, o cheiro de ozônio, tudo parecia ter uma música própria, como se estivesse gravando uma lembrança que talvez eu nunca tivesse merecido entender. Às vezes eu ainda penso no que poderia ter acontecido se eu tivesse ficado quieto, se não tivesse pedido para ele contar de onde vinha aquela luz. Não é que eu queira provar alguma coisa, é que a dúvida, sabe, ela é um peso que não cabe no bolso. E o pior é que eu não tenho mais certeza de nada, nem de quem sou, nem de onde começo, nem mesmo do que é verdade quando a noite cai. O que eu tenho é a sensação de que alguém me observou naquela praça, de que alguém sabe que eu estou contando essa história e que talvez alguém vá me ouvir. Agora, quando o relógio bate meia-noite, eu fecho a janela devagar, para não acordar o silêncio que mora nas paredes. E eu penso, quem levou meu amigo? Onde ele está? Será que ele ainda respira? O que aconteceu comigo nessa noite que mudou tudo? Eu não sei. Eu só sei que a cidade fica mais quieta, que o céu parece ter espaço para mais uma coisa que não cabe no mapa, e que de vez em quando eu sinto o beijo frio de uma luz passando pela pele, lembrando que há algo além de nós, algo que não cabe dentro da nossa história. E eu continuo aqui, contando o que aconteceu, porque nem todo segredo merece não ser contado. Às vezes, contar é o único jeito de não deixar que a noite vire tudo cinza demais. Eu aprendi que existe uma linha invisível entre o que vemos e o que não vemos, entre o que lembramos e o que preferimos esquecer. E eu sigo esperando, com a respiração em suspenso, pela próxima noite que talvez traga outra resposta, ou apenas o mesmo silêncio que sabe exatamente onde bater para nos pegar desprevenidos. Quem levou meu amigo da praça naquela noite, sem deixar nenhum rastro?